Olá, olá, segunda série. Então vamos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje eu tirei essa aula para nós fazermos uma revisãozinha para a prova no conteúdo gramática, devido a ser um conteúdo bastante complexo, não é? Nós estudamos então o período composto por subordinação e hoje então vamos fazer uma pequena revisão. Sou o professor Wesley e vamos dar início então aos nossos estudos. Bom, nos nossos conteúdos, nós primeiro aprendemos a fazer a diferenciação entre o período composto por coordenação e o período composto por subordinação, certo? Bom, o período composto por coordenação é aquele período que tem orações que estão completas sintaticamente e semanticamente. Estas orações não vão exercer alguma função sintática que faltar, por exemplo, a oração que está ligada a ela. Por exemplo aqui, os alunos estudam bastante nesse período de aulas virtuais, por isso não devem adiar a entrega de exercícios. Temos aqui a primeira oração, os alunos estudam bastante neste período de aulas virtuais, e a segunda oração, os alunos não devem adiar a entrega de exercícios. Então, esta segunda oração aqui não vai exercer uma função sintática referente a outra oração. Não vai ser um adjunto adverbial, uma adjunta nominal, não vai ter a função de sujeito, de objeto direto, complemento nominal, predicativo, tá? Ou então aposto, não vai ter nenhuma função destas. Elas estão completas e são independentes. Já o período composto por subordinação, nós vamos ter duas orações em que uma vai exercer uma função sintática que falta a oração a que ela está ligada. Por exemplo, é necessário que estudemos bastante neste período de aulas virtuais. Temos a primeira oração, é necessário. A segunda oração, que estudemos bastante neste período de aulas virtuais. Então, observe, você tem aqui, na primeira oração, o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Falta uma função sintática, o sujeito. Quem exerce, aliás, o que exerce a função sintática desse sujeito? A outra oração, tá? Que estudemos bastante neste período de aula. Isso é necessário. Então, você substituindo toda a oração por isso, você entende que ela tem a função de sujeito. O que é necessário? Isso. Então, você achou o sujeito, fazendo a pergunta ao verbo. Ou seja, a oração subordinada vai exercer uma função sintática que falta à oração principal. E esta, então, função vai ser de substantivo, nas orações subordinadas substantivas, com as funções dos núcleos de alguns termos da oração. No caso, os termos da oração que as orações subordinadas substantivas vão exercer, as funções, então, que são representadas então pelos termos da oração seguinte. Observem, sujeito, então, complemento verbal, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto e predicativo, tá? E também as orações subordinadas adjetivas, aquelas que vão ter a função de adjetivo, certo? E estas, então, orações, elas vão exercer duas funções. Uma com a intenção de especificar, ela não vai ser separada por vírgulas, porque na língua portuguesa, na pontuação, você separa a explicação por vírgula, por pontuação. E a especificação, ou seja, você restringir, diferenciar um ser do grupo ao qual ele pertence, você, então, não usa vírgula. Então, a oração subordinada adjetiva restritiva, você não vai usar vírgula para separá-la da oração principal, porque ela tem só a função de diferenciar um ser do outro. Por exemplo, esta foi uma redação. Que redação? Olha, é específica, que fez sucesso. Tá? Então, você não usa vírgula. Oração subordinada adjetiva restritiva. Agora, uma explicativa. Olha só. Nós temos, por exemplo, o leão, que é um animal feroz, foi morto. Você está diferenciando o leão de outros leões que não sejam ferozes? Não, né? É uma característica intrínseca do leão, né? Que ele é feroz. Então, você tem aqui uma oração subordinada adjetiva explicativa.
E por fim, nós temos as orações subordinadas adverbiais, que vão exercer a função de um adjunto adverbial que faltar à oração principal. Por exemplo, eu fui à sua casa. Olha só, a circunstância de tempo. Quando você foi à minha casa? Então faltou um adjunto adverbial de tempo. Quando você precisou de auxílio emocional. Então nós temos algumas funções nas orações subordinadas adverbiais, né? Temos aqui as classificações, né, das adjetivas, aliás, das substantivas, que nós já vimos, das adjetivas e das, então, adverbiais, né? Temos a função, por exemplo, de causa, temos a função de finalidade, né, a oração subordinada adverbial final, de comparação, de condição, de concessão, de consecução, de proporção, de tempo, tá? E ainda consequência, né? Ou seja, temos todas as classificações aqui das orações que nós já vimos uma por uma, de conformidade, na verdade. Consecução eu já tinha dito, né? Conformidade. Beleza? Bom, gente, vamos então resolver alguns exercícios para nós então relembrarmos, em caso, como podemos resolver exercícios ligados então a este conteúdo. Vamos lá então. Temos aqui, separe as orações, indique a principal e a subordinada e classifique as orações subordinadas substantivas. Este exercício é fácil. Por quê? Porque ele faz diferenciação, né, do que é, por exemplo, a oração subordinada substantiva, da adverbial e da adjetiva. Só que na prova eu irei misturar todas, né? Então estudem. Temos aqui: o soldado insistia em que a prisão fosse feita. Vou separar as duas orações por uma barra e vou deixar a oração subordinada em vermelho. Então está aqui, ó. Como é que nós podemos fazer a separação das duas orações? Antes da conjunção. O que é a oração subordinada? Aquela que fica com a conjunção. É simples, não tem outra explicação. Só que se houver, por exemplo, uma preposição que é exigida pela palavra que está na oração principal, então você também vai deixar com que esta preposição faça parte da oração subordinada. Por exemplo, aqui nós temos a conjunção integrante, que é a conjunção que então integra a função. No caso sintática, o termo da oração que falta a oração principal, a ela, né? Só que se houver a preposição, ela também vai ficar com a oração subordinada. Então vamos analisar para classificar a oração subordinada substantiva, porque existem as subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais, predicativas e apositivas. Então vamos lá. O soldado insistia. Olha, quem insiste, insiste em algo. Então nós temos um verbo que não tem o complemento dele, só que ele pede uma preposição, a preposição em. Aí você tem de entender quais são as preposições, porque você vai usar, por exemplo, tanto nas completivas nominais quanto nas objetivas indiretas, certo? Bom, as preposições essenciais são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, tras. As preposições acidentais, daquelas que não têm a sua origem como preposição, são as preposições afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, fora, mediante, menos, salvo, segundo, senão, tirante, visto. Beleza? Então, vamos lá. Temos aqui a preposição em. Então, nós temos um verbo que pede uma preposição, verbo transitivo indireto. Então, se falta um complemento do verbo transitivo indireto, a oração vai ter a função de objeto indireto. Um objeto indireto oracional. Ou, então, vamos classificar uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Pronto. Temos aqui: ignoro quantos são os desabrigados. Ignoro é a oração principal. E aí mais uma informação. Você, para principalmente identificar a oração principal, pode, usar duas estratégias. Você primeiro
substitui a oração subordinada por isso. É você, então, identificar a conjunção e saber qual é a oração subordinada e qual é a principal. E aí você substitui a oração subordinada por isso. Ó. O soldado insistia nisso, porque é a junção da preposição em mais o pronome isso. Agora, ignoro isso. Pronto, substituímos, é substantiva. E aí você usa outra estratégia, né, depois de descobrir que a oração é subordinada substantiva. Você vai fazer uma análise sintática na oração principal. O termo da oração que faltar à oração principal vai ser a nomenclatura da oração subordinada substantiva. Eu ignoro. Eu tenho, então, o sujeito e o verbo. O verbo transitivo indireto. Quem ignora alguém ou ignora algo. Tá? Então, vamos lá. Eu ignoro o quê? Então, o verbo aqui precisa de um complemento verbal. A preposição não, então falta um objeto direto oracional, ou recebe um outro nome, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, desenvolvida ainda. Você tem de colocar desenvolvida, tá? Vou colocar aqui, ó. Beleza, aí temos, então, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, desenvolvida. Eu vou fazer o seguinte. É objetiva, na verdade. Ele está objetivo. Então, tá aí. Agora, vamos para outra. Acreditava-se que a Terra fosse imóvel. Então, acreditava-se a oração principal. Tá? Nós temos aqui, então, olha só, que substituir acreditava-se nisso. Não acreditava-se, ou isso era, então, acreditado, por exemplo. Né? Então, nós temos aqui uma oração que, na verdade, falta o sujeito. Então, é uma oração, aqui é a oração principal, tá? Eu não estou colocando, mas vamos fazer a classificação da oração subordinada. Estes verbos que são intransitivos, então, são, no caso, verbos que vão faltar a eles o sujeito. Então, nós temos aqui uma oração subordinada substantiva, subjetiva, desenvolvida, que tem a função de sujeito, tá? Aconteceu isso, isso aconteceu. Também falta aqui uma substantiva subjetiva, beleza? Nós temos aqui, a mãe só deseja isso. Aí você especifica o que é isso. Que você seja forte, é a oração subordinada. E ela é um aposto, por quê? Porque tem natureza substantiva e, então, especifica um substantivo. Ou seja, nós temos, então, uma oração subordinada apositiva. Substantiva apositiva desenvolvida. Certo? Então, temos aí, né? Agora, o tio está certo de que a prima virá. Temos aqui a conjunção, então nós vamos separar as orações, só que deixa a preposição também na oração subordinada. Então, está aqui, o tio está certo, a oração principal, de que a prima virá, oração subordinada. Olha só, vamos fazer a análise sintática da oração principal. O tio está certo. Sujeito, verbo, delegação e um adjetivo. Nós temos um complemento para o adjetivo. O que é que completa um adjetivo, um advérbio ou um verbo? O complemento nominal. Então, nós temos aqui uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, desenvolvida. Beleza? Certo. Então, temos basicamente todas as classificações das orações subordinadas aqui. Temos a positiva, faltou a predicativa. Pronto, acabei de achar uma aqui. A verdade é oração principal, porque olha só a conjunção integrante, que ele não passava de um criminoso. Está aqui. Então, vamos aqui à classificação. Tá? Oração subordinada substantiva, né? Mas ela, né, a ela falta um predicativo. A verdade é isso.
A verdade é, sujeito, a verdade é o verbo, então, de ligação. Está faltando o predicativo. Então, oração subordinada substantiva predicativa desenvolvida. Beleza? Então, vamos aqui analisar mais aqui algumas outras orações. Na verdade, vamos analisar a oração subordinada adjetiva. Temos aqui, por exemplo, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Então, temos aqui que ainda azula no horizonte, a oração subordinada. Muito além daquela serra, nasceu Iracema. Mas que serra? Que ainda azula no horizonte. Então, nós temos uma oração que especifica que serra, de que serra se trata. É tanto que não há vírgula aqui, né? Olha só, então qual é a questão? Você pode, então, logicamente, entender que se trata de uma oração subordinada adjetiva restritiva. Mas vamos dizer que as pessoas estivessem lá naquele momento e apontando para a serra. Então você sabe de que serra se trata. Então seria uma explicativa. Então as orações subordinadas adjetivas têm essa, então, característica. Vai depender da intenção, se é de explicar algo que então já está definido, né? Então você vai usar as vírgulas, ou se é para diferenciar uma, então, coisa, um ser do grupo ao qual ele pertence. Aqui nós temos de inserir a vírgula. Por quê? Porque estão mostrando a serra. Tá? A intenção não é, então, diferenciar a serra de outra. Então não é restritiva, né? Estando sem vírgula, né, numa intenção de diferenciar uma serra da outra, aí sim você classificaria como restritiva. Então nós temos aqui uma oração subordinada adjetiva explicativa. Beleza? Agora temos, vamos dizer, uma outra oração aqui. Tá, ó, o sol declinava no horizonte e deitava-se sobre as grandes florestas que iluminavam com seus últimos raios. Então, deitava-se sobre grandes florestas. Quais? Aquelas que ele, o sol, iluminavam, né, com seus últimos raios. Então, que eram iluminadas, né, na verdade, vamos colocar assim. Ou seja, nós temos aqui uma oração subordinada substantiva restritiva. Você está falando de algumas florestas que, então, né, recebiam a luz do sol. Então, temos aqui uma oração subordinada adjetiva restritiva. Beleza? Então, está aí. E nós temos aqui, logicamente, as orações subordinadas, então, adverbiais, né? E temos, logicamente, as funções de cada uma. Eu vou separar aqui, né, na barra e vou dizer para vocês quais são as funções. Temos aqui, então, é necessário que lutemos. Temos a oração aqui principal como oração subordinada substantiva, tá? Uma subjetiva. Mas nós temos aqui lutar com que, então, finalidade. Por quê? Porque esta oração aqui, a segunda, a fim de que possamos triunfar, traz uma circunstância para o verbo desta oração, né, anterior. Então temos aqui uma oração subordinada adverbial final. Aqui é a locução conjuntiva, a fim de que, tá? Então aqui é a final, tá? Aí temos, tudo se realizou conforme a Bíblia havia predito. Temos aqui a conjunção conforme e, então, temos uma oração subordinada adverbial conformativa. À medida que o professor falava, os alunos iam dormindo. À medida que a locução conjuntiva, a oração é à medida que o professor falava, e a oração principal, os alunos iam dormindo. Então nós temos uma oração subordinada adverbial proporcional. Certo?
Então temos aqui os sonhos, um por um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais. Temos uma oração subordinada adverbial comparativa. E a conjunção é como. Tá? Quando a vejo, bate-me o coração mais forte. Quando a vejo é a oração principal. Indica tempo, oração subordinada adverbial temporal. Tá? Se o pai consentisse, Paulo continuaria fazendo a corte a Isabel, ou seja, continuaria namorando-a. Bom, temos aqui então, se o pai consentisse, Paulo só continuaria namorando Isabel com a condição do pai consentir com isso. Tá? Então, oração subordinada adverbial condicional. Embora o pai não consentisse, Paulo continuava a fazer a corte a Isabel. Então nós temos aqui uma situação que tinha tudo para não acontecer, mas acontece, é uma concessão. Oração, então, aqui, subordinada adverbial concessiva. E temos aqui a conjunção, embora aqui a conjunção condicional é a se. Tá? Então, concessiva. Pronto. E temos aqui, Maneco, o galã, foi reprovado, porque só estudava nas horas vagas. Temos aqui uma causal, uma oração subordinada adverbial causal. E a conjunção é porque. Tá? Bom, há uma diferença entre a oração subordinada adverbial causal e a explicativa, a coordenada explicativa. Tá? A oração subordinada adverbial causal vai ser aquela em que a primeira ação vai ser praticada e a segunda vai ocorrer na oração principal. Vamos ver? Se ele só estudava nas horas vagas, depois ele reprovou. Está correto. Tá? Se fosse, por exemplo, uma coordenada explicativa, o segundo fato teria de estar na oração em que a conjunção está. Certo? Não é o caso aqui. Aqui é a primeira ação. Tá? Temos aqui, a moça chorou tanto que ficou doente dos olhos. Nós temos aqui uma oração subordinada adverbial consecutiva. Certinho? Consecutiva. Ou seja, a oração em que você tem uma consequência do que aconteceu na oração principal, do fato, da ação que aconteceu na oração principal. E temos aqui, resolvi os problemas conforme o professor ensinou. Temos então uma conformativa. Uma oração subordinada adverbial conformativa. E aqui está a conjunção da consecutiva. Beleza? Então, estão aí todas as classificações das orações subordinadas. Né? Então, nós vamos ficar por aqui. Né? Nós já vamos então ter a aplicação das provas na próxima aula. Espero que vocês estudem bastante estes conteúdos. Beleza? Então, tchau, tchau. Até então as provas. E espero que todos sejam bem-sucedidos.